Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Iniciando o nosso Lições Espíritas de hoje, e como foi colocado, nós vamos fazer a segunda parte do estudo sobre glândula pineal. Nós resolvemos fazer assim porque o assunto é extenso e ele está só começando, né, aqui no plano físico. O que se sabe é o que nós conseguimos pesquisar a partir do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, psiquiatra de São Paulo, espírita, e que tenha estudado profundamente glândula pineal. Nós vamos aqui colocar, né, o estudo, já fazendo também algumas pesquisas na literatura espírita, para que a gente tenha condições de aprofundar um pouco mais. No primeiro estudo, nós vimos o valor da glândula pineal, a necessidade de entender esse valor, cada um de nós, e principalmente entender o quanto nós somos amados por Deus, que nos oferece todas as condições de sermos pessoas a caminho da perfeição. Então, quando Jesus disse: "Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial", ele abriu para nós a oportunidade da pesquisa. Por que eu tenho que ser perfeito? Para quê? Qual é o caminho dessa perfeição? E, gradativamente, nós estamos senhoreando desses caminhos, dessas necessidades. A glândula pineal, ela traz o nosso histórico, ela nos ajuda, né, em várias situações, inclusive situações praticamente vitais à nossa vida, né? E nós vamos relembrar isso também nesse estudo, porque às vezes você não viu o vídeo 1, né? Nós vamos fazer uma lembrança, mas é importante que você veja o vídeo 1 também, glândula pineal, para que esteja pronto ou pronta para prosseguir, né? Então, vamos iniciar o nosso estudo de hoje, já de antemão, dizendo a você que é uma proposta, é um ensaio, e que você pode acrescentar, desde que você também esteja interessado ou interessada no assunto e faça as suas pesquisas. Hoje, meu amigo, minha amiga, não dá mais para sermos amadores, sabe? Aquele amadorismo do início, aquele achismo. O achismo está na conta do amadorismo. Aquela coisa simplesinha, né, que se faz para agradar um ou outro, né? Pais, mães, instituições. Isso já está ficando para trás. Claro que o profissionalismo de ponta, nem sempre a gente chega a ter ele com facilidade, mas alguma coisa além do amadorismo já tem que ser uma prática e uma busca de todos nós em nossas vidas, percebem? Então, qualquer estudo que se empreende hoje, qualquer área, né, na área acadêmica, na área de fundamentos, de preparação para o academicismo, tudo isso hoje precisa ser visto com muito cuidado, sabe, evitando ideias contrárias à lógica e à justiça, que são fatores importantíssimos para que a gente busque a excelência das coisas. Então, hoje, precisamos entender com muita força mesmo que estamos numa nova era. Se fala muito na nova era. Então, nós estamos nessa nova era, adentrando essa nova era, e que todos serão responsáveis, conscientes dos seus atos. Porque o importante é sermos conscientemente responsáveis pelos nossos atos. E aí a nossa evolução será consciente. Caso contrário, nós vamos aí fazendo um bem hoje, fazendo mal amanhã, e vamos fazendo essa confusão toda, e acaba que o tempo vai passando, né? Não só o tempo da encarnação, a gente tem que entender isso. O tempo da encarnação, né, está na razão direta do fluido vital, que nos dá forças para esse tempo aqui no corpo físico. Mas também nós temos o tempo da evolução, né? A evolução também ela é cíclica, e nós temos que caminhar de A para B, dentro de uma determinada circunstância e dentro de um determinado
carreiro de tempo. Então, é isso que nós temos que começar a entender, sabe? Começar a ter essa consciência de que tudo é feito para o nosso crescimento espiritual. Este universo que está aí, nas suas multidiversidades, que a gente nem imagina quais são elas, né? A gente tem uma parca ideia, mas isso aí foi colocado para a nossa evolução. Então, se nós precisamos de caminhar nesse projeto, não vale mais ficar nos achismos, nos primarismos da evolução, né? Naquela parte ainda rudimentar dos conhecimentos e das práticas da vida. Então, foi tudo muito bom, muito bonito, muito elegante. Eu digo para você que a explosão do século XIX para cá animou, né, a humanidade, porque até o século XIX essa humanidade ela vinha muito devagar, né? Você vê que os séculos custava acontecer coisas assim de ponta em cada século. Às vezes acontecia uma coisa só, né? Ou duas, o caso, né, do século XVIII, que você tem aí a Revolução Industrial e você tem o Iluminismo, né? Só duas coisas. Né? Ainda tem no finalzinho a Revolução Francesa. E aí já começa a acelerar, né, o processo de mais amplitudes e mais dinâmicas. Então, hoje nós estamos vivendo num mundo com bastante dinamismo, mas isso ainda é só o princípio. É preciso que a gente entenda assim e que a gente se aproprie de informações e, principalmente, de valores éticos e morais, porque serão os pré-requisitos para o mundo do futuro. Esse mundo que vai prevalecer, que vai é, realizar todo o seu projeto de regeneração da humanidade e depois de um mundo feliz. Se estivermos com essa intenção de participar desses dois grandes projetos, é preciso começar agora. É preciso deixar de ser criança, deixar de ser menino, menina, brincar de carrinho, brincar de bonequinhas. Né? Isso aí, para criança infantil, vale, mas para nós adultos, não. Né? A partir do adolescente, não. É preciso já observar o mundo com olhos de lince, né? Profundos, que captam. Né? Então, você tem o percebedor, né? Você tem o fato da percepção e o fator percebido. É preciso fazer isso. Só que com uma apropriação, né, muito grande de conteúdos que saibam identificar o que é valor, virtude, do que é vício. Então, esse é um trabalho que nós estaremos empenhados nele, desde que a gente entenda que somos espíritos imortais a caminho de Deus. Certo? Então, vamos ao nosso estudo de hoje. Eu agradeço cada vez mais a vocês por esse carinho, né, que vocês têm conosco, de estar aqui, de participar desses trabalhos. Nossa, como isso é importante para nós, né? Nos dá uma alegria muito grande quando nós recebemos uma pergunta, um comentário. Nossa, como isso é agradável, né? Eu quero deixar aqui hoje, nesse programa, o meu abraço a todos vocês que comunicam conosco. Muito obrigado. Tão pequenino, tão pequeno é o seu tamanho, contudo, traz consigo as marcas da vida em histórias recebidas e arquivadas e em constantes trâmites para o homem do futuro. Glândula pineal, estudo 2. Então, a glândula é pequenininha, mas tem com ela, traz com ela as marcas da vida, daquilo que nós já fizemos e que está arquivado, né? Porque nós estamos nesse trâmite para o homem do futuro. Pense assim, convido vocês. Vamos pensar desta maneira. Repetindo, né, vamos fazer aqui uma relembrança. A glândula pineal ela é do tamanho de um caroço de laranja, de uma sementinha de laranja, e tem o formato de uma pinha. Né? Aqui são as apatitas, que são os cristais, que estão dentro da glândula. Né? A gente vai tentar estudar um pouco mais sobre isso. E aqui está o interior, né?
da glândula com as apatitas. Então, são cristais que são formados nas mitocôndrias, que é uma organela, né? Então, essa organela, ela emite uma frequência, uma energia, e essa energia vitaliza a célula e, em casos, né, de maior realização, né, de maior crescimento dessa energia, ela serve também para materializações, né, serve para fazer próteses que já estão sendo utilizadas para trocar órgãos, imagina você, né? E também forma aí esses cristais que são colocados, né, são alocados dentro da glândula pineal. Mas onde fica a glândula pineal? Vamos lembrar? Ela fica aqui no centro do cérebro, tá? E ela está no hipocampo, no hipotálamo, que é uma região do sistema límbico, e também recebe, né, a luz pelo occipital. Quando você vê alguma coisa, uma imagem, parte da luz vai para o occipital e parte da luz vai para a glândula pineal. Então, ela também recebe a luz. No início da formação, ela se confundia com a visão. Lá nos peixes, por exemplo, ela se confunde com a visão. Depois, ela vai se distanciando da visão para criar a sua própria estrutura e a sua própria realização dentro do concerto da vida. A visão é um sentido que estabelece, né, o conhecimento, a visualização das coisas, e a glândula pineal vai arquivando isso, vai recebendo frequências, né, que vão dinamizando o seu funcionamento. Ok? Então, vamos lá. Todo mundo tem isso. Já me perguntaram, sabe, se tem pessoas que podem nascer sem a glândula pineal. Parece que sim. Nós não temos uma afirmação da espiritualidade, ou pelo menos eu não me lembro, né? Mas a pessoa deve ter muitas dificuldades na vida dela. Então, qualquer distúrbio da glândula pineal, com certeza, vai causar enormes distúrbios na vida dessa pessoa que venha sem com esse distúrbio na glândula pineal, tá? Então nós já falamos que a glândula pineal ela constela, né? Ela trabalha com vários temas, várias associações que o espírito precisa realizar no seu existir. Então fizemos aqui essa constelação para ver quais seriam elas, né? Então tem os icebergs, que são astros, né? Os mais próximos é o Sol e a Lua, e a glândula pineal recebe influências desses astros, tanto o Sol, a Lua, quanto outras estrelas e outros icebergs, outros astros que, porventura, né, estejam dentro do nosso nível, dentro da nossa área de captação. Tá? Ela é responsável pela reprodução, né? Ela dá essa força para a reprodução, e é preciso que a gente tome muito cuidado com isso, sabe? Porque, por exemplo, um aborto, né? Um aborto provocado, eu estou interferindo no processo da reprodução, que é parte inerente da estrutura humana, não só do humano, mas do animal também, enfim. Houve reprodução, então há uma correspondência na glândula pineal. Então, tem pessoas que fazem, né, criam essa interferência no processo da reprodução pelo aborto provocado, e isso tem custo muito grande. Então, cuidado com leis da terra. Nem sempre elas estão de acordo com as leis divinas. Preste atenção nisso, para que você não erre achando que está cumprindo a lei. Muito cuidado. Os homens são muito falhos. Assim, eles têm que mudar as suas leis. Então, muito cuidado com isso. Te digo mesmo, a reprodução é inerente ao gênero humano. Então, nós temos que trabalhar isso também. Agora, como será, quantas, a gente não sabe. Isso está no conteúdo reencarnatório de cada criatura, tá? Ela vai ser responsável pela sexualidade.
Então, a glândula pineal ela segura a sexualidade das crianças e vai liberando gradativamente quando entra na puberdade, para liberar os hormônios que vão ser os hormônios do crescimento e depois mesmo os hormônios da sexualidade. É preciso ter muito cuidado com isso, porque você tem a sexualidade e a sensualidade. A sensualidade no nível ótimo, no nível de equilíbrio, ela é um fator de atração, mas ela em excesso é uma disfunção e uma distonia com a sexualidade. Então, pessoas muito sensuais estão correndo um risco muito grande porque influenciam diretamente na glândula pineal. Então, a glândula pineal funcionando com naturalidade, o espírito sendo natural na sua sexualidade, utilizando-a de forma correta e responsável, sexualidade corresponde à responsabilidade, né? Como a liberdade, né? Liberdade sem responsabilidade pode ser um desastre. Então, a sexualidade também. Precisamos cuidar muito disso, sabe? Tudo tem seu tempo, sua hora, sua forma. E a glândula pineal, ela faz esse controle. Agora, se você ou a criatura resolve que é do seu jeito, que tem que ser, aí você está interferindo no projeto divino que você traz com você. Eu entendo que a glândula pineal é uma marca do divino em nós, do plano físico, né? Nós temos o divino no coração, o coração holístico, né? Esse coração é, espiritual, e a glândula pineal ela é uma forma de reflexo desse coração no plano, no corpo físico. Ela regula os nossos ciclos, né, de nascimento, crescimento, né, maturidade, início de envelhecimento, envelhecimento. Ela vai controlando isso, né, dentro da sua estrutura das apatitas, que são os cristais, que a gente vai ver ainda. Então, ela vai controlando isso aí, né? Então, a pessoa ela tem a fase da infância, onde ela tem que realizar coisas da infância, precisa da sociabilização, do início de um novo tempo, de uma nova estrutura familiar, social, uma estrutura de ambiente, de cenário, né? Que às vezes a pessoa renasce num país que ele nunca renasceu, enfim. Então, esses ciclos são, primeiro, de adaptação, depois de configuração, né? Depois de ação, e mais tarde de reflexão. Nós vimos isso no estudo, a fuga, que você pode também pegar aqui no nosso Lições Espíritas. Nós temos esse estudo sobre a nossa, nosso ciclo de uma encarnação. Tá? Ela é responsável pelo sono e pela vigília porque ela secreta uma substância chamada melatonina e serotonina. A melatonina ela vai ajudar no sono, né? E a vigília é pela serotonina. Então, vai chegando a noitinha, a pessoa começa a abrir boca, está com sono, porque já está sendo liberada a melatonina, e de manhã ela acorda, né? Vai para a vida, vai para as ações dela, porque a serotonina ajudou. Então, meu amigo, você não precisa de remédio para dormir. Você só precisa de remédio para dormir se você está muito ansioso, ansiosa, sabe? Se você está muito elétrico demais. Então, se você precisa de remédio para dormir, começa a fazer tua análise. Você está precisando de tranquilidade, tranquilidade para a sua vida, porque o seu próprio organismo fornece a você o hormônio do sono, tá? Você não precisa dessa medicação, muitas vezes invasiva, né? De efeitos colaterais. Então, tranquilize mais, sabe? Vá com mais calma, não fica tão tenso, tensa, que você tem a sua própria estrutura para te dar sono e para te acordar. Ela trabalha as percepções, a gente falou ainda há pouco, né, da percepção, isso é muito importante, porque você vê o Australopithecus, que é uma diferenciação, né, do primata para o homem, digamos aí um período de transição, eles
começaram a realizar as suas atividades pela percepção, entendeu? Aí eles olhavam, e dependendo do nível de cada um deles, eles percebiam algo mais. Então, eles iam atrás daquilo que era percebido, para entender, né? Para fazer uma decodificação. Então, era o percebedor, né? O elemento a ser percebido, que é a percepção, né? E depois a decodificação do percebido. Então, isso começa muito, muito, muito distante na raça humana. Pode ser antes, claro, também, né? Então, por que, que a gente vai evoluindo? Porque cada vez que eu percebo uma coisa nova, eu tenho a pulsão de querer entender aquela coisa nova. A evolução vai se dinamizando por aí. Então, por isso que a glândula pineal é responsável por esse elemento de percepção. Ela tem a sincronicidade, ela faz a sincronicidade nossa com o meio, conosco e com Deus, e com Jesus, que é o diretor do planeta, né? O nosso mentor. Então, se você está bem com você, ela vai te ajudar a sincronizar com essas necessidades nossas de entendimento da vida e de participar desse existir de uma maneira bem mais positiva, né? Que nos informe melhor. A melatonina nós já falamos, né? Que é secretado por ela. E aí, ela tem os cristais de apatita, que ficam no interior da glândula, né? Que esses cristais são diamagnéticos, né? Que ele mostram a idade da pessoa, o número e tamanho, números e tamanhos, né, diferentes por pessoa, porque cada pessoa, ela traz na sua, vou explicar isso para você te olhando, olha, cada pessoa, ela tem uma história, certo? Ela tem um histórico de vida desde que ela saiu de Deus. E ela tem, às vezes, ela é mais centrada em poucas coisas. E outras são mais, sabe, tem mais dinâmicas, elas têm mais coisas que ela busca, tem mais histórias, tem mais. Então, as apatitas, ela tem número e tamanho por pessoa, porque está dependendo, né, da individualidade, dependendo daquilo que o indivíduo já conseguiu naquela sua jornada evolutiva, tá? Então, ela vai exatamente dizer isso. Então, nós temos apatitas responsáveis pela sexualidade, responsáveis pelo crescimento, responsáveis, né, pela dinamização da percepção. Então, isso tudo está guardadinho dentro de nós. Então, eu vou dar um exemplo para você da sexualidade. Então, a apatita da sexualidade, ou as apatitas, né, não sabemos, elas trazem a força necessária para a nossa realização na sexualidade, que é um projeto divino, que de reprodução, mas também de troca de energias, e tem que ser energias nobres, porque se não forem, a gente empana a proposta da sexualidade, né? Essas aventuras, essas coisas aí sem nenhum, no pé, sem pé sem cabeça, né? Que a pessoa busca aí por um prazer meio que estranho, né? Meio que aleatório, que não tem nenhum conteúdo de amor, de afeto, não tem nada disso. Aí vira um problema sério. Então, tem pessoas que às vezes a sexualidade dela está indo bem, mas ela vai empanando a sexualidade com a sensualidade e essas aventuras perigosas. Então, lá na pineal, ela não consegue desenvolver toda a sua sexualidade no plano do divino. Então, a pineal fica encapsulada, a apatita da sexualidade, ela fica encapsulada por essas mentiras, por essas ilusões da sensualidade e das aventuras irresponsáveis. E aí a pessoa fica presa nesse conteúdo e costuma, olha, encarnações e encarnações para resolver isso, porque gera uma frequência e essa frequência sempre o leva ao erro. Então, o certo é sexualidade no tempo certo, com a pessoa certa, né, nas condições exatas. Tem que ter reprodução? Nem sempre, mas pode ter troca de qualidades nobres. Percebe? Então é isso que nós temos que começar a analisar, para que a gente cresça em espírito e verdade. Não é assim que a gente ouviu?
crescer em espírito e verdade? Bom, então vamos continuar, né? Aqui, elas são formadas na mitocôndrias, eu já falei isso para vocês, que é aquela organela que fica no citoplasma, né? As organelas ficam no citoplasma, e aí, lá das células, e então, a energia que gera ali na mitocôndria, então, parte dessa energia são para formar as apatitas. Agora, isso aí é permanente, cria-se permanentemente, nós ainda não sabemos, ainda está em estudos. Claro que nós temos muito que aprender ainda, né? E o tamanho delas é um tamanho microscópico, então não dá para ver a apatita se você não tiver um microscópio eletrônico para te ajudar, né? Aí é uma mitocôndria, né? Que está as organelas, o citoplasma, que está o núcleo, onde tem o DNA, que está a membrana, né? E aqui estão as organelas, né? Complexo de Golgi, no retículo endoplasmático, né? Até lissossomo, né? Os outros que formam lá, são mais de 100, 140 organelas, mais ou menos. E tem a mitocôndria aqui. Cada uma delas tem uma função. Você vê que a célula é complexa, né? E aí que tem a mitocôndria, onde se formam, onde gera essa energia que vai formar as apatitas. Aqui uma mitocôndria um pouco mais ampliada, parece um barquinho, né? É muito interessante. O estudo disso aí é muito bom, né? Então, o organismo reage ao excesso de ectoplasma. Ectoplasma é esse fluido que é gerado na mitocôndria, tá? E começa a formar estrutura como tumores, sangramentos, obesidades, osteofitoses e cristais. Daí surgem os cristais. As mitocôndrias produzem o ectoplasma, que significa energia que vem de dentro. Então, muitas vezes a pessoa tem excesso de ectoplasma porque ele combinou que na encarnação ele seria um passista, ele seria um médium de efeitos físicos, ele seria um médium curador, né? Então ele tem já na estrutura orgânica dele, já vem com essa possibilidade de gerar mais energias pela mitocôndria. E aí chega aqui ele não quer. Ah, eu não quero me envolver com isso, não. Resultado, ele pode criar tumor, né? Porque fica em excesso, né? A energia sai em excesso. Pode criar tumor, sangramento, obesidade, né? Muitos problemas nos ossos, e aí também pode criar esses cristais de apatitas, tá? Aqui está uma pessoa, né? Nós mostramos isso no nosso estudo anterior, é só uma lembrança, e aqui está ele soltando, né, o ectoplasma, que pode ser utilizado aí para fazer materializações, né? Hoje nós estamos já entrando na fase de criar próteses cirúrgicas. Olha só, né? Você pode ter uma válvula mitral com problema, o médico tira a válvula mitral, coloca uma prótese da válvula mitral feito pelo ectoplasma. Ele vai se adaptando, não tem rejeição. Isso vai ser a medicina do futuro. Agora, isso vai custar quanto? Zero. Não pode cobrar. Aí que a medicina vai ter que avançar. Não pode cobrar. O máximo ali, a hora de trabalho do cirurgião e do pessoal que está ajudando. Mas, assim, uma válvula mitral custa 5 milhões. Não vai ter isso. Porque ela vem de dentro, é um fluido que vem de Deus. É de graça. Então, você tem que dar de graça. Isso é um avanço que nós vamos ter que fazer na nossa sociedade, não é? Bom, ele é o fluido que vem de dentro, o ectoplasma é uma energia que permeia a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Aqui já entramos no nosso estudo de hoje, né? Que nós não fizemos no estudo 1. Então, é uma energia que ela comunica o mundo espiritual com o mundo corporal, tá? O ectoplasma. Por quê? Porque ela vem da estrutura espiritual. Uma célula, minha gente, ela só funciona se o espírito responsável por aquele corpo, dono daquele corpo, emitir o pulso necessário ao funcionamento do corpo. Quando a pessoa desencarna, o corpo morre, não é isso? Porque não tem mais o espírito, que é o grande doador das pulsões para a vida do corpo. Então, se ele é o responsável, essa energia que é gerada na mitocôndria é uma energia espiritual e corporal. Então, o ectoplasma permeia um e outro.
Ficou claro para você? Os cristais da pineal começam a se formar a partir da mitocôndria, a gente já falou isso também. E é importante que você saiba disso. Meu amigo, minha amiga, esse estudo é lindo. Eu gostaria que você se aprofundasse nele, sabe? Aí está, né, um médium, isso é uma médium, que ela está emitindo ectoplasma, tá? Esse ectoplasma foi utilizado para a materialização de espíritos. O que os espíritos fazem? Eles se cobrem com esse fluido e se tornam visíveis a olho nu, sem necessidade da vidência espiritual. Então, todos podem ver. Então, o que é? É uma função, né? É uma comunicação entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Ficou claro para você o que pode ser esse ectoplasma também? Existem estudos, nós vamos fazer esses estudos aqui, só sobre o ectoplasma, tá? Agora, a localização, né? A glândula pineal é uma estrutura cinza avermelhada do tamanho aproximado de uma semente ou caroço de uma laranja, com massa aproximada de 500 mg, né, miligramas, medindo em média 25 por 12 milímetros em humanos. Está localizada no tálamo, a gente já falou sobre isso, e tem a mesma forma de um cérebro com circunvoluções. É toda assim, lá em torno dela. Tá? Aí está a localização novamente dela no epitálamo, né? E da glândula pineal. Se você botar o seu dedinho assim nos dois olhos, né, e fundando aqui, você chega lá. Ninguém vai fazer isso, né? Você vê que ela fica bem aqui, né? Olha, aqui está a parte que vai ser relacionada à visão. Olha como é que ela está na linha direta da visão, tá vendo? Então, a visão, a luz chega aqui, vai para o occipital e vai para a pineal. Olha, quase ninguém sabe disso, né? Só os médicos, só o pessoal da neurociência que estudam isso profundamente. Mas nós vamos chegar uma hora. Eu me lembro, sabe? Eu vou contar para vocês. Eu me lembro que antigamente, eu sou já uma pessoa já com mais idade, né? Então, na minha juventude, a gente fazia exames, né? E o sujeito lá grampeava o exame. Ninguém podia abrir aquilo. Você saía do laboratório com o exame, levava no médico, só o médico que olhava e ficava falando, sabe, aquela cara feia. Você falava, meu Deus, eu estou perdida, dessa vez eu não escapo. Né? E hoje não, hoje você sai do laboratório, você mesmo abre, lê, alguma coisa você já entende, né? Já tem uma conclusão. Então, mudou tudo, sabe? Mudou tudo. Por quê? Porque é preciso que a gente comece a entender a vida de maneira mais profunda, sabe? Então, quando você chega lá no médico, você já está sabendo, né, médico? Doutor, eu estou com isso, assim, assim, tal, tal. E o médico vai conformar, vai acrescentar, né, quem tem mais conhecimento, mas nós temos que começar a entender assim, sabe? Não sermos mais tão necessitados, né? Tão, assim, reféns daqueles que são os profissionais. A gente tem que ter uma noção. Claro que eu não vou aprofundar em determinadas coisas, mas eu tenho que dar vazão à minha necessidade de percepção das coisas. Vocês estão entendendo isso? Porque quanto mais eu busco a percepção, mais eu me expando, mais o self se expande, mais ele quer aprender, mais ele quer saber. Saber, ousar, fazer e calar. São 4 etapas que nós precisamos em cada percepção. Então, com isso, a gente vai. Esse calar é para refletir, tá, gente? Então, por isso que a gente vai crescendo. Aquele que faz isso, ele cresce muito na sua vida, quer encarnado, quer desencarnado, tá? Bom, vamos dar continuidade. Então, aqui o estudo, colocando o dedo entre os olhos, aprofundando até o meio da cabeça, ele estará a pineal, e acabamos de falar sobre isso, tá? Agora, sobre mediunidade, né? A pineal tem ligações mediúnicas? Tem, claro, totais, né? Lembra que nós colocamos naquela constelação a percepção? Percepção é mediunidade. André Luiz chega a falar, né? Percepção. A ligação mediúnica se dá pelo contato magnético por emissão de ondas. Então, a mediunidade ela faz o seguinte: ela captura a onda e decodifica a onda. Não é assim que o rádio faz, que a televisão faz, que o celular faz,
que os processadores de dados fazem? Então, você manda por onda, né? O som é uma onda que você decodifica, a luz é uma onda que você decodifica. Então, tudo segue esse padrão, que é o padrão universal. Então, a mediunidade também, a pessoa fala, o espírito fala, emite um som, né? Emite uma luz, e aqui vai no cérebro da pessoa, lá na pineal, a pineal captura aquilo e percebe e manda para os centros sensórios do self, da consciência, dos status, né, do self, para que ele entenda o que está acontecendo. Então, era um instrumento, era uma ferramenta, né? Aqui está, né? Nós já passamos isso também no estudo passado. Tudo são ondas, está vendo aqui? Ó? Os espíritos, enfim, o médium emitindo as ondas, entra na pineal dele, a pineal captura essa percepção e manda para os sensórios do self para que ele decodifique isso. Assim é a mediunidade, gente. Não tem nada de mistério, sabe? Não tem nada daquela coisa que é obra do demônio, nada disso. É um estudo lindo. Eu te aconselho, mesmo que você não seja espírita, para com isso de ficar falando que é coisa do demônio, né? Está aí explicado. E você, a doutrina espírita, a literatura espírita tem muitas coisas para falar sobre isso. Então é bom que você busque entender. A glândula minúscula, epífise. Agora, André Luiz falando em uma reunião mediúnica. Ele fala: a glândula minúscula, também chamada epífise, né, transformara-se em núcleo radiante, e em derredor seus raios formavam um lótus de pétalas sublimes. Sobre o núcleo, semelhante agora à flor resplandecente, caía luzes suaves do mais alto, reconhecendo eu que ali se encontrava em jogo vibrações delicadíssimas, imperceptíveis para mim. Então, a glândula a capturava, né? Ia lá para aquela parte da percepção, iluminava a glândula. E ali, aquela iluminação, a gente viu aqui no início, né, ela toda iluminada. E ali, naquela iluminação que gera aquela frequência de luz, aquilo vai para o sensório, né, para as percepções do self, ou da alma. E ela vai, então, perceber. É isso, minha gente. Não é nada de misterioso, né? Bom, é a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem na puberdade, as forças criadoras, e em seguida continua a funcionar com o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Ela é um laboratório de elementos psíquicos. Antigamente pensava-se que a glândula pineal tinha só a função de segurar a sexualidade nas crianças. Hoje não, né? Hoje já não é bem assim. Hoje já se sabe que ela vai seguir conosco ao longo da encarnação e ao longo da nossa evolução. Tem pessoas que estão falando aí que pode mexer com sexualidade na criança. Cuidado que você não sabe onde você está botando tua mão. Na sexualidade da criança, que está guardada numa patita daquela, aquilo ali tem a potência, gente, criadora, de criar outros corpos físicos. É um negócio muito forte, muito extremo demais para a nossa imaginação. Então, o sujeito vai lá e brinca com aquilo, ele não sabe o que está acontecendo. Aquela energia volta contra ele, ele pode ficar até louco no futuro, perder completamente o senso do real dele. Então, não mexam com crianças nesse campo. É só Deus. Jesus falou, né? Que cada criança é uma proposta de realização divina no mundo. Palavras do Mestre Jesus. Agora, você é mestre quanto Jesus para falar o contrário? Não, você não é. Eu tenho certeza que não é. Ninguém é. Ninguém. Então, cuidado com isso. Muito cuidado. Tá? Enquanto no período do desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse centro importante do corpo perispiritual pré-existente, a epífise parece constituir o freio às manifestações do sexo. Por isso que é só um freio. Se você mexe ali, você está mexendo no vespeiro, né? Não brinque com isso, gente. Entretanto, há que retificar observações. Aos 14 anos, aproximadamente,
começa a funcionar no homem reencarnado. Aí que a pineal ou a epífise vai começar a funcionar. Quando chega mais ou menos 14 anos, a puberdade e por aí vai. Que aí ela vai fazer as percepções, sincronicidades, ela já faz a vigília e o sono, ela vai dar para o espírito noções dos icebergs, né? Das influências que ele recebe do cosmos e por aí vai. Então, ela vai ter múltiplas funções, né? A partir dos 14 anos. O que representava controle é fonte criadora e válvula de escapamento. A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se à criatura a recapitalização da sexualidade, examina o inventário de suas paixões vividas noutra época, que reaparece sob fortes impulsos. Lembra que eu falei? Então, quando chega na adolescência, que começa a liberar, né, a sexualidade, aí ele coloca aquilo, André Luiz coloca, olha, fortes impulsos, e você vai mexer isso na criança. A menina tem uma energia diferente do menino, ali, guardando a sexualidade. Né? Então é preciso tomar cuidado com isso, minha gente. É preciso crescer para Deus, sabe? É preciso sair das falácias é, irresponsáveis e sem fundamentos que a gente ouve por aí. Ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade como órgão de elevada expressão no corpo etéreo, né? Perispírito do pretéreo, e também o corpo mental. Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras, na sequência de lutas pelo aprimoramento da alma, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Lembra da sincronicidade? Ela vai sincronizando as nossas vidas, vai sincronizando o nosso status atual. Isso é a glândula pineal. Né? Ela vai fazer tudo isso. Vejam como é que a gente já começa a penetrar em outros assuntos. Né? Conserva ascendência em todo o sistema endócrino ligado à mente, através de princípios eletromagnéticos do campo vital, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. Por que isso acontece? A gente pode pensar, olha, isso acontece pelo seguinte, porque a glândula pineal ela vai sendo formada desde as estruturas mais ínfimas da natureza, nos seres orgânicos, né? Seres vivos. Então, ela começa a ser formada ali. Por isso que ela vai estabelecendo esses elos. Por isso que ela vai trazendo dentro dela esses arquivos que vão entrelaçando encarnações e encarnações de espécies em espécies, até chegar no homem. Quando ela chega no homem, então ela vai ser aprimorada pelo fator do pensamento contínuo, das buscas de entendimento da natureza. Até então, eu vivia imerso na natureza. Agora eu vivia submerso, né, na natureza. Agora eu vou emergir. E ao emergir, eu vou observar, eu vou perceber. E eu perceber, o que eu faço? Eu coloco naquilo que era instinto um conhecimento, uma inteligência. Então, eu deixo de ser instinto para ser inteligência. Entendeu? Eu deixo de ser sensação para ser emoção. Então, a glândula pineal vai participando de todo esse contexto, de toda essa estrutura. Percebe o tamanho dessa glândula para a nossa evolução? Percebe como que nós temos que tomar cuidado com o que a gente aceita, com o que a gente faz, porque fica guardadinho lá, né? Fica guardadinho assim, como frequências. Isso aqui é importante a gente considerar, porque você guarda como memórias imagens, né? E você guarda como frequências também. Então, a glândula pineal vai guardando essas frequências e ela tem as lamelas, né? Tem aquele dentro das apatitas são lamelas, ou seja, uma cebola. Então, ele vai guardando, vai arquivando tudo, vai sobrepondo, né? São arquivos, lembranças superpostas, que vão influenciar no inconsciente, que vai ter que dialogar com o consciente, para que o consciente decodifique e resolva, se ele quiser resolver. Às vezes a pessoa tem uma tendência, por exemplo, ao roubo, né?
a cleptomaníaco, né? Ele é esse indivíduo porque isso está arquivado nele. Então, o que acontece? O inconsciente manda isso para a consciência dizer, não, eu não quero fazer mais isso. E corta totalmente essa possibilidade. Então, elimina essa frequência do roubo que faz conosco. E assim outros vícios. Então, por isso que a gente tem que combater o vício. Ao combater um vício, eu estou eliminando frequências que me perturbam o meu crescimento virtuoso para Deus, que não me permite esse encontro com a perfeição. Não é assim que está no Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita pelos seus esforços, né, morais e pelo muito que faz para domar suas más inclinações? É por causa disso. Porque você elimina essas frequências que estavam lá. Certo? Sim. Então vamos continuar, minha gente. As redes nervosas constituem os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares e, sob sua direção, efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Por quê? Porque é o espírito que está comandando isso. Então, o espírito, por uma questão autômata, ele sabe da necessidade de suprir certas áreas do corpo, né? Então, ele libera isso. Veja você, a pessoa que suicida, o que ele está matando? Ele está matando o corpo físico, que é o receptáculo das informações do espírito. Olha, se ele mata um corpo físico, que é o receptáculo das informações do espírito, para o espírito crescer, como é que vai ser o próximo corpo dele? Mutilado, né? Tanto física quanto mentalmente, porque ele vai criar uma frequência muito perigosa nele, né? Que vai perturbar o funcionamento perfeito do futuro corpo físico dele. Então é tudo muito sério, tudo muito interligado. É só a pessoa saber, querer saber e realizar isso. Na qualidade de controladora do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. Olha só. De modo geral, todos nós, agora ou no pretérito, viciamos esse foco sagrado de forças criadoras, transformando num imã relaxado entre as sensações inferiores da natureza animal. Lembra que a gente comentou que você vai trabalhando sensualidade e aventura perigosa e irresponsável? Então, você encapsula o verdadeiro sentido da sexualidade. Então, a sexualidade deixa de ter aquele comando que ela é, né? Aquela coisa divina de reprodução e de troca de qualidades nobres, ela encapsula aquilo e vive na ilusão, no Maia. Então, qualquer prazer me diverte. Aí daí a prostituição, né? E a prostituição, o adultério, minha gente, a traição parte daí. Jesus falou que quando alguém trai com outra pessoa, tanto ele é o adúltero, quanto a outra pessoa também é adúltera. Sabe por quê? Porque a pessoa que trai está levando com ela a frequência do companheiro ou da companheira, que foi estabelecido naquela encarnação como cônjuge, né? Ou como que more, né, juntos. Então, ele vai buscar uma outra pessoa que também tem frequências de outra pessoa. Então, são frequências que não vão se coadunar, porque elas estão manchadas, elas estão perturbadas pelas frequências do cônjuge. Então, vira adultério, isso aí, vira traição. Viu que coisa séria que é trair? Ah, você acha uma pessoa muito bonitinha, sabe? Sente aquela sensação, né? Porque isso é sensação. Isso aí tem que se estudar afetos para entender isso. São só sensações, sabe? Aquela coisa bem primitiva dos acasalamentos que se fazia lá no reino animal. Tem aquele momento do acasalamento, acasalou e cada um vai para o seu lugar, né? E a fêmea vai criar, né, o resultado daquilo, mas muitas vezes o macho não está nem aí. Então o homem está repetindo isso. Que coisa, né? Só que no homem isso tem um compromisso, isso tem uma responsabilidade, que é uma aglutinação de energias que confundem toda a estrutura da sexualidade. Até ele resolver isso, a sexualidade dele vai ser uma sexualidade bem
conturbada, bem estranha, né? A vontade equilibrada desregula o foco de nossas possibilidades criadoras, tá vendo? Vontade desequilibrada que você cria aquelas frequências meio estranhas, né? Daí procede a necessidade de regras morais, lembra que a gente falou? Para quem de fato se interessa pelas aquisições eternas nos domínios do espírito. Aí que está, a resposta está aí, né? Não reconhece o verdadeiro espírito pelos seus esforços morais e pelas suas vontades de domar suas más inclinações? Está lá no Evangelho. Nós estamos explicando isso aqui de forma científica agora, de forma contundente, que você possa refletir sobre isso, tá? Importantes observações. Olha, quando em desdobramentos exalamos energia, que é o ectoplasma, isso torna a pessoa extremamente interativa. Ectoplasma é uma energia que serve para o pensamento, como o ar é para o som. O ectoplasma está em tudo, né? Precisam saber que direção que eu dou a esse ectoplasma, a esse fluido que são gerados dentro de mim mesmo. Então, quando a pessoa está muito confusa, né? Assim, muita coisa estranha, pode ser isso, que ela está usando mal esse ectoplasma. Pensamento reto. Paulo falou isso, né, para Tito. Tito, palavra reta e irrepreensível, para que o adversário, não tendo que te falar de nós, se dê em retirada. E a palavra é o fruto do pensamento. Relembrando, né? A união do corpo e da alma, como o cérebro, capta o magnetismo externo através da pineal. Nossos organismos funcionam sincronizados através dos sidebags, porque o cosmos, a estrutura do cosmos é de harmonia. Então, os sidebags nos colocam dentro dessa proposta de harmonia também. Harmonia do corpo e da alma, harmonia nossa na vida, nas nossas relações. Então, a gente tem como um elemento de modelo, né, externo, a gente tem os icebergs. Quando a gente olha para o céu, a gente não fica maravilhado, né, com tanta estrela, tanta coisa bonita. Por quê? Porque aquilo ali também está refletindo em mim como harmonia. Tá? Aí está uma figura, né, dessa pessoa sincronizada, né, com esse cosmos, com essa estrutura de energias circulantes nele. Sincronicidade com a natureza também. A gente sincroniza com a natureza, é um reflexo dessa sincronia de tudo com o Pai, com o Criador. Né? Então, nós também nos sincronizamos com a natureza. Não é isso? A gente, às vezes, está na natureza, a gente sente bem, a gente sente uma alegria muito grande, a gente sente algo diferente. Né? Tem pessoas que gostam do mar, tem pessoas que gostam de montanhas, outros de florestas, outros de lagos. Né? Sei lá, cada um tem a sua preferência. Por quê? Está na razão direta da sua sincronicidade com a natureza, gerada, né, pelas apatitas. Está vendo como é que a gente vai descobrindo tudo? Que tudo tem uma resposta, que tudo não é por acaso, tudo tem uma estrutura. Estamos sintonizados com a natureza porque captamos as ordens de comandos rítmicos das mesmas fontes e as traduzimos para o nosso organismo de uma forma equalizada, ou seja, eu olho para a natureza, ela tem o ritmo dela, né? Então você vai ver o crescimento de um determinado legume ou verdura ou fruta, ela vai no crescimento dela, no ritmo dela, e a natureza está naquele ritmo, dando ritmo para o crescimento desses alimentos. Assim eu vou aprendendo também a criar meu ritmo. Por que a gente alimenta disso que vem tão ritmado, né? Não é para ritmar também o nosso organismo? Você come uma cenoura, você come uma batata frita, né? Você come uma coisa dessa, que vem com essa sincronia da natureza, e já entra na gente nessa possibilidade de sincronizar. A gente não tem ainda uma ideia sobre isso, né? Isso ainda é um estudo mais para o futuro. Mas que essas energias aumentam o sistema imunológico, fortalece o sistema imunológico, fortalece as glândulas, fortalece todos os nossos tratos internos, né? Que precisamos que eles estejam bem equilibrados, sincronizados,
para dar uma estrutura melhor para todos nós. O que é a doença? A doença é a distonia disso, né? Vinda da mente para acerto de contas perante a lei de Deus. Então, quando vem aí um complexo que se solta da mente, né, para resolver isso aí, então tira essa sintonia e adoece o corpo. Percebe? Pineal e biosferas parecem, né? A pineal conecta com a biosfera, com a Terra, né, com o nosso lugar de viver, e respondemos de forma uniforme, referentemente às transformações astrofísicas. Então, a gente está dentro de um planeta, morando num planeta, que tem a sua biosfera própria, né? E nós temos que nos sincronizar com isso. A glândula pineal é essa glândula, né, que nós temos dessa sincronicidade. Cada espécie tem a sua sincronicidade, e assim a natureza se compõe. Assim, a pineal tem a ver com aspectos socioambientais. Então, é ela que nos ajuda, né, a fazer essa conexão com o que está em nosso entorno, pela percepção. Isso é mediúnico também, gente. Quando você olha, por exemplo, para uma fruta, e aquela fruta te diz muito no sabor, na textura, né, na cor, aquilo tudo é uma resposta que você está dando pelos seus aparelhamentos internos. Então você fala assim: eu gosto de laranja, não gosto de maçã. Porque a laranja tem toda aquela estrutura que você já guarda no seu inconsciente como algo de muito bom. E a maçã, não. Às vezes teve uma experiência que não foi boa, e você não gostou, então não provou ainda, não sei. Então, tudo tem uma explicação, porque tudo tem uma relação do ambiente externo com o ambiente interno. Nós vivemos aí. E a glândula pineal é esse meio, esse laboratório que nos ajuda a entender. Aí está um homem, né, recebendo as influências dos icebergs para a sua fortalecimento, a sua dinamização. Alexandre, do livro Missionários da Luz, ele diz o seguinte: o uso respeitável dos patrimônios da vida, a união enobrecedora, a aproximação digna, constitui o programa de elevação. É, portanto, indispensável distinguir entre harmonia e desequilíbrio, evitando o estacionamento em desfiladeiros fatais. É claro, né, gente, que nós temos que ter bons amigos, boas amigas. Se nós temos uma responsabilidade conjugal, que a gente tenha isso. Bom relacionamento com os nossos pais, com os nossos filhos, com o nosso trabalho, com tudo. Porque aí é uma aproximação digna, como ele diz, né? Que faz o programa de elevação. O que a gente vê hoje? Muita gente ansiosa, sei lá, sem uma estrutura espiritual condizente com a necessidade dela. Então, ela precisa parar, refletir, entender o que está faltando. Se o que está faltando é que você não precisa, ou o que está faltando você precisa, então você tem que saber procurar, encontrar. Porque tem gente, minha gente, que fica completamente alucinado por uma coisa totalmente desnecessária a ele. E aí perde-se, né, um tempo muito grande, perde-se energias, perde-se vontade de viver, perde-se estímulos, porque está buscando algo que não é bom. Isso tudo temos que ser bem espertos para saber, né? Então, a pineal é uma antena, né, gente? Ela busca tudo, ela captura tudo. Olha, capta o magnetismo e transforma em neuroquímica, onde o corpo decodifica. Isso é legal. Você pega uma informação e aquilo vira um neuroquímico, né, que vai atuar no metabolismo orgânico. É muito show, né? Claro que tem que ser estudado caso a caso, né? Capta o magnetismo e transforma em informações espirituais, onde a mente decodifica. Da mesma maneira que ela capta para criar a neuroquímica, né, que vai atuar no corpo físico, também ela transforma, capta informações espirituais e a mente vai decodificar isso aí. Lembra que a gente falou? Né? Que vai lá para o self decodificar junto com a mente, e vai depender muito da estrutura da mente, se a mente está mais clara ou mais escura.
Às vezes a gente pega uma informação e pega errado, porque a mente não está clara o bastante para entender isso. Por isso que é preciso ter a mente clarificada pelos bons atos, pelas virtudes, né? Pela busca incessante do bem. Tá? Ela ainda é uma antena, né? Porque pessoas sem pineal ficam aéreas, sem conexão com a biosfera. Fica imperceptível o caso que foi falado no princípio, de pessoas que têm problemas de nascer sem a pineal, com ela distorcida, então ele não tem conexões. Ele não sabe, ele fica completamente estranho, imperceptível, né? De vez em quando a gente vê pessoas assim, né? Completamente alucinadas, fora do eixo. Vocês observam que a glândula pineal é de extrema, única importância para todos nós. Vou abrir aqui uma pergunta para você pensar aí. Já que ela arquiva as nossas realizações, seria a glândula pineal um backup do inconsciente? Ou ela é o próprio inconsciente em si? Dá uma olhadinha aí. Pensa e depois você responda você mesmo. Nós vamos dar continuidade ao estudo, né? Vamos colocar aqui outra função muito séria da pineal, que é sobre drogas, né? Tem gente aí que ainda gosta de drogas, né? Então, isso aí eu danço, a banda me obedece. Tem situações dessas raves, essas músicas alucinadas, né? De que o som ele chega antes na percepção da pineal do que vai acontecer lá no palco. Por exemplo, você está fazendo a bateria, batendo, e a guitarra tocando, não sei, aquele som emitido chega antes da pineal do que no próprio palco. Então a pessoa dança já antecipadamente. Quando ele fala, eu danço, a banda me obedece. Isso num estado alterado de consciência, tá, gente? Estado normal, não. Mas se você altera a consciência, isso pode acontecer. Não é sério isso? A pessoa fica totalmente alucinada. Então, ele escuta o som antes do som sair lá no ambiente. Então, ele fala, né? Eu danço e a banda me obedece. Isso é uma fala de uma pessoa viciada, né, em drogas que comentou isso aí, tá? Essa pessoa tomou êxtase, né? Saiu do corpo, entrou na dimensão fractal ou do mundo espiritual, ficou no meio do caminho. Usou êxtase, saiu, já percebia o som antes do som ser emitido lá no palco. O som percorre 340 metros por segundo. O som na dimensão fractal é imediato. Estando a pessoa desdobrada, ela ouve o som antes. Então, enquanto vai percorrer esses 340 metros, ele já percebe imediatamente. Por isso que ele dança e a banda obedece a ele dançando. Bem estranho, né? Muito estranho isso. Isso é um estado tremendamente alterado de consciência. Os yogis, desde 5 mil anos atrás, dominavam os cavalos porque viam antecipadamente os movimentos deles através dos seus desdobramentos. Então, eles faziam essa dominação do cavalo antes do cavalo realizar o ato que estava, né, pronto para ser realizado por eles. Drogas colocam a pessoa em estados mórbidos de desdobramentos, enquanto que a mediunidade coloca a pessoa em dimensões espirituais nos desdobramentos. Então, a diferença de droga, né? Desdobramento por droga e por mediunidade. Né? Então, a pessoa em estado mórbido da droga fica desdobrado, né? Meio alucinado, assim. Enquanto que na mediunidade é o contrário. Mediunidade, então, ela vai colocar a pessoa em contato com o espiritual através do desdobramento. Então, a droga, ela exatamente funciona ao contrário. Cuidado com uma pessoa que usa droga, às vezes acha que está curtindo um barato, ele está complicando, ele está confundindo os equipamentos perceptivos dele. E automaticamente os sensórios, né? Então vejam vocês que o perigo da droga, tá? Ainda, né? A loucura do transe provocado pelas drogas vem de fora e desequilibra a pessoa, enquanto que a loucura psiquiátrica é a pessoa que é desestruturada em si.
porque ela perdeu esse contato do real. Então, quando Deus nos criou, né, ou criou essa evolução, ele colocou tudo certinho. Então, se eu faço fora do eixo, né, da, ali da linha certa, eu vou criar problemas complexos para mim, que isso custa para arrumar, viu, gente? Porque no futuro essa pessoa tem que voltar ao eixo. Essa volta é que é difícil. Toda vez que a gente sai do eixo da vida por vontade própria, por alucinações, né, em todos os sentidos, sexo, suicídio, drogas, outras coisas mais, né? Tem pessoas que são extremamente psicopatas, né? Que ficam naquela pulsão da psicopatia, isso tudo para voltar, ou não, que vai voltar. Agora, para voltar demora e é doloroso, tá? O corpo físico é uma rede de interação de seres vivos, onde cada situação necessita do equilíbrio geral para que todo se organize e cumpra seu objetivo, que é a manutenção da vida. Então, é isso aí. Lembra que a gente falou da sincronicidade? Que você tem que estar sincronizado, né? Que a doença, o que ela é? É uma disfunção dessa sincronia. Então, o corpo físico precisa, né? Desse equilíbrio geral, para ele poder ser tranquilo. Se você está doente, está com uma enfermidade, ou física ou mental, é uma disfunção. Você tem que buscar onde está essa disfunção e trabalhar. Não vai achar que o médico vai te curar, que o médium vai te curar, sabe, que o curador vai te curar. Não, ele pode te ajudar, mas cura é você. Então, você é o médico de você mesmo. Tem que ser assim, para você se curar. Tá? Streptococcus epidermidis, bactéria boa. Se tirar essa bactéria, a pele mofa, cria fungos, micoses. Sem o Streptococcus salivares, dá sapinho e a boca mofa, né? Então, administramos o ecossistema no próprio corpo. Somos uma interação de seres vivos. Está vendo como é que a gente precisa dessa sincronicidade? Precisa dessa coisa equilibrada para a gente viver bem? Qualquer coisinha aí que fizer, complica. Isso para que nós temos que fazer assim? Ser esse gestor de nós mesmos? Para a gente aprender, né? Para a gente entender. Pô, se nós já chegamos no humano, já adquirimos pensamento contínuo, né? Já adquirimos consciência das coisas, percepções, agora nós temos que ter responsabilidade sobre isso. Assim, você dá um carro para o teu filho que fez 18 anos, para a tua filha, o que você fala? Cuidado, não é sempre assim. Dá uma moto, sei lá. Cuidado, porque você chegou a esse ponto de poder ter isso. Agora se cuide. Mesma coisa com a nossa evolução. Nós chegamos a esse ponto, então vamos nos cuidar. Uma cerveja que você beba, você perde 5 minutos de vida. Um copo de cerveja, 5 minutos de vida. Isso vai fazer uma falta lá no final da vida, que você nem imagina. Então, tome cuidado. Quem sabe você muda a cerveja por um suco, né? Por um cano um copo de cana, né? De garapa, como dizem aqui em Minas. Ou uma outra coisa, um copo de água. Experimenta pegar a água com gás, espremer um limãozinho nela, é adoçar não, ao seu gosto. Você vai ver que coisa deliciosa que é. Não precisa de cerveja, não. É coisa boa, né? O limão com água. Aí então, o sistema de cura, né? Você tem o espírito, né? Que manda as energias, manda o pulso para o corpo espiritual, que manda para o duplo etérico, que manda para o corpo físico. Aqui é um sistema de curar. A ordem vem do espírito. O espírito manda, ainda tem, né? Corpo mental aqui, passa pelo corpo mental, passa para o perispírito, né? Que manda para o duplo etérico, que manda para o corpo físico, que você está se curando. Então, quando você sentir uma dorzinha, sentir uma coisinha assim meio esquisita, agradeça a Deus, é cura. Né? Evite cometer mais enganos para que você não tenha que sofrer mais, tá? Aí está, né? O conjunto de energético do nosso corpo é tudo assim, ó. Ele é todo ele em feixes
de canais onde circulam energias, tá? Todo o corpo, pé, mão, cabeça, tronco, enfim, tudo, tudo, tudo. Então, a doença, a disfunção disso aqui, é quando essa energia não está circulando. Não é assim que a gente fica com cãibra quando não tem circulação do sangue em determinado local do corpo? Então, assim também. Nós somos isso, minha gente, temos que entender assim. Nós não somos joguetes, nós não somos jagunços irresponsáveis que mata a si mesmo, né? O jagunço acha que está matando o outro, mas ele está se matando, que está se complicando. Então a gente tem que tomar esses cuidados, gente. Muito cuidado com a vida, né? Aí a mão, ela é uma ajuda muito grande, porque ela tem os chakras palmares, né? Por onde essa energia anterior, tá vendo? Tem pessoas que têm muita energia circulando aqui, e essas energias elas vão para as extremidades, né? Tanto dos pés quanto das mãos. O que é um sistema de paz? É quando essa energia chega aqui na minha mão, no chakra palmar, que é um vértice, um vórtice de energia, e aí ele espalha, né, essa energia, que é uma energia curadora, mas para isso eu tenho que estar bem, né? Então, o médium passista tem que estar sempre bem com ele. Porque tudo é explicado, meu amigo, minha amiga. Hoje, ninguém pode falar assim, eu não sei. Eu não sei porque eu não quero saber. Porque explicação tem para tudo. Não é? Estão vendo aqui nesse estudo como é que tem tudo explicadinho? É. Então, é também que tem estudando isso melhor, né? Você tem o corpo mental, que manda para o perispírito, o perispírito manda para o corpo físico. Então, está escuro aqui no corpo mental. Digamos que tem um complexo, isso aqui, um complexo. Aí o self está pulsando, pá, pá, mas ele está sentindo uma dificuldade nesse pulso porque tem esse treco estranho aqui. Aí o que ele faz? Ele empurra isso, sai daqui. Então ele desloca da mente. Quando ele desloca daqui, o perispírito é mais pesado do que o corpo mental, atrai o complexo, né? Vai para o perispírito. O corpo físico é mais pesado que o perispírito. Então o corpo físico atrai do perispírito, está feita a enfermidade. Mas estava onde? Estava no corpo mental. E por que foi parar lá? Ações mal concebidas, atitudes erradas, escolhas danosas. E vão ficando aqui. Tudo de errado que a gente faz fica guardado aqui. E tem que sair um dia. E sai geralmente em forma de enfermidades. Ou se eu começo a mandar aqui uma luz, né? A luz do amor. Começo a fazer o bem, começo a trabalhar o bem, isso também dissolve sem ter necessidade desse trajeto aí. Então, por isso que nós temos que estar envolvidos. Por isso que fora da caridade não há salvação. Você está salvando, né? Você está salvando a si mesmo, praticando a caridade, porque a caridade ela tem essa possibilidade de resolver essas questões. Mas você não está fazendo para o outro, a caridade está fazendo para você, entendeu? Então você está fazendo essa caridade para você. Aí está, né, um corpo energizado, né, a sua aura também tranquila, e aí está um sistema de curas, o médium curador está aí. Ou a pessoa que cura, está aí. Jesus não curava? Imagina essa expansão de Jesus, né? Mas ele não podia curar se o curando não quisesse. Por isso que ele falou, sua fé te salvou. Não adianta você chegar perto de um curador e não querer ser curado. Tem gente que não quer ser curado, não quer. Porque ele está ganhando testado médico, né? Porque está ganhando tá na síndrome do coitadinho, e todo mundo faz por ele, para ele, né? Então ele não quer, para que eu vou ficar curado? Eu vou ter que assumir responsabilidades. Só que isso tem custo, né, minha gente? Isso tem custo. Porque você cada vez mais atrofia as suas formas de ser autêntico, autônomo, né? Dinamizador ou dinamizadora. É preciso tomar cuidado. Seja você. Vá para a luta, batalhe, é isso que você precisa. Todos nós precisamos. Né? Aí está um sistema extraordinário da criatura e bem com ela mesma. Né? Bem com ela, com as suas estruturas espirituais, brilhando, desde o foco central, o self, né? Então o self brilha e pulsa e não encontra nenhum obstáculo para ele crescer. Então ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Chega uma hora que ele fica deste tamanho, depois deste tamanho, chega uma hora que ele é uma luz. Né?
como diz no livro dos Espíritos, não tem forma. Se você quiser uma cor, um rubi, né? Mas é essa pulsão magnífica que vai para onde deseja. É para lá que nós estamos indo, gente. Agora precisamos tomar consciência disso e querer isso para nós. Enquanto a gente não quiser isso, isso não vai acontecer. Por isso nós estamos aqui encarnados. Por isso nós estamos estudando Espiritismo. Né? Convido você a refletir muito seriamente sobre isso, para que você seja autêntico, autêntica nas suas ações. Esse estudo da glândula pineal, né, é bem profundo. Nós fizemos aqui uma abertura, como eu disse para você, é um ensaio. O próprio doutor Sérgio Felipe diz que ainda não tem toda a informação, mas dá para a gente ter uma ideia da importância da glândula pineal. Então, meu amigo, eu vou ficando por aqui, né? Muita paz para você, muito obrigado. Que a gente continue, né, lutando, estudando, aprendendo, porque a doutrina espírita é isso, é um infinito de conhecimentos. Que Jesus abençoe você, sua casa, seu lar, e te dê tudo de bom, tudo aquilo que você precisa para a sua evolução espiritual. Então você tem que saber o que é bom para você. Só você sabe. Muita paz, fique com Deus. Até o nosso próximo encontro. Obrigado por estar conosco nesse estudo. Esperamos você no próximo domingo para mais um Lições Espíritas.